Vamos lá, pessoal, vamos juntos estudar agora nesse momento, dentro da nossa pós-graduação, em prática em direito condominial, gestão de condomínio. Eu quero estudar com você alguns temas importantes e algumas questões práticas, as quais nós devemos conhecer, até para poder, de fato, ajudar os nossos clientes, se você é síndico, te ajudar também. Então, tem muita informação importante que nós precisamos. Vamos lá. Primeiro ponto aqui. Essa aula é prática, então nessa aula, como é uma oficina de prática pura que eu falo, discussão de casos práticos, eu trago algumas dúvidas que foram enviadas por e-mail por alguns alunos. Então, eu presto serviço de consultoria, mentoria também para ajudar advogados e pessoas que precisem de informações jurídicas. Vamos lá. A primeira pergunta que foi feita aqui foi para o Gabriel. O Gabriel é aluno da nossa pós, ele é síndico profissional, e ele pergunta: professor Júlio, ser síndico é representar e resolver, mas não é isso. Ele afirma, né? Ser síndico é representar e resolver. Não é isso porque nem sempre dá para resolver tudo. Concordo, verdade. Não dá para resolver tudo. A mesma coisa de advocacia. Advocacia é meio, não fim. Mas o síndico precisa tomar cuidado em relação às suas atitudes, porque uma atitude errada ele responde civilmente, criminalmente, e na esfera trabalhista também. Então, de antemão, as obrigações do síndico, claro que vão, logicamente, muito além. Mas se tivéssemos que falar em linhas gerais, o resumo seria que o síndico ele tem o poder de representar e fiscalizar. Eu não diria resolver, né? Porque nem tudo dá para ser resolvível. Nem tudo é resolvível, né? É isso que eu quero dizer. O papel do síndico, em primeiro lugar, é representar o condomínio e fiscalizar. Ele é a figura de representação e fiscalização do condomínio. Depois, né, é importante entender que representar significa fazer ações, né, gente? Fazer ações em nome dos outros, dos condôminos. Então, é representação. Só que o síndico não pode fazer as coisas por vontade própria. Ele sempre precisa levar para a Assembleia. Vai fazer uma obra, uma manutenção? Três orçamentos. Ou seja, precisa se resguardar diante das suas responsabilidades, né? Então, tomar cuidado com isso. Vamos lá. Outra pergunta que foi feita que eu achei interessante também é do Fábio Amaral. Fábio Amaral, que é advogado da área condominial. Professor Júlio, as obrigações dos síndicos estão todas previstas no Código Civil? Não, na verdade tem Código Civil, tem a Lei de Incorporação, tem a Lei do Inquilinato, 8.245, e tem muitas súmulas e decisões jurisprudenciais, né, como RESPs, recursos especiais e recursos extraordinários, além de temas repetitivos. Então, se a gente parar para estudar a legislação condominial, nós temos o Código Civil, claro, artigos importantes, nós já tratamos desses artigos. Temos também, em regra, isso é muito importante também, a Lei de Incorporação condominial, também chamada de condominial. Temos súmulas, temas repetitivos e temos também jurisprudência. Então, muita coisa. Então, o Código Civil não é a única legislação, e vamos lembrar também a Convenção. Nós falamos, certa vez, em certa aula, que a Convenção também é considerada uma normativa, né? Então é importante. No Código Civil aparecem, sim, as principais situações: prestação de contas, conservação das áreas comuns, cumprimento das convenções do condomínio do regimento interno, quando tem, convocação de assembleias, previsão orçamentária anual, controle de gastos, manutenção, né? Também manutenção dos equipamentos, aplicação de muitos, né? E o seguro, dedicação, dentre outros deveres também. Mas não é a única legislação, tá bom? Legal, boa pergunta, gostei. A Vânia pergunta aqui também, nessa oficina de prática, estudos de casos práticos. Professor Júlio, assumi um caso, deixa eu olhar aqui que fica mais fácil. Aqui, ó. Isso, ó. A Vânia, a doutora Vânia. Professor Júlio, assumi um caso onde o síndico acabou fazendo manutenções no prédio sem a consulta ao Conselho Deliberativo e também não fez 3 orçamentos. Os condôminos, de forma coletiva, processaram o síndico e estão exigindo a exoneração do síndico. Vamos lá. Esse caso é complicado, a sua defesa. Você fala, né? Tem situações que nós advogamos sempre para o pior lado, né? E a situação do síndico não está muito boa, não está confortável aí não. Por quê? Como que ele faz manutenção
prévia sem orçamento. E o principal, não levou para a Assembleia, né? Se fosse algo de urgência, talvez a sua saída, a sua justificativa, a tese seria a tese de defesa, a tese da contestação, a urgência, né? A urgência. Mas, e aí? Pelo que você falou aqui, não é, né? Queria saber isso. Mas, em regra, o síndico, diante de uma atuação dessa, ele assumiu a responsabilidade. O síndico não cumpriu com os seus deveres, né? Então, fica difícil. Não cumpriu com o dever, não tem jeito. O síndico assume a responsabilidade civil e criminal. Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Agora, eu queria saber aqui, a pergunta, você mandou para mim, mas eu queria saber, a renúncia, né? É uma coisa, né? Porque você mencionou renúncia aqui. Renúncia é o síndico falar, não quero mais ser síndico. Agora, a exoneração do cargo de síndico é outra. Foi pedido em tutela antecipada a exoneração do síndico? Isso que eu queria saber. Então, por quê? Porque se for pedido tutela antecipada, existe essa possibilidade. A exoneração do síndico pode ocorrer em tutela antecipada, mas pode ocorrer também em ação própria, né? Então, isso é importante. Ação própria. Legal. Eu trago para você aqui também, isso também é importante. Se você parar para estudar o artigo 1000, deixa eu pôr outro óculos para enxergar melhor. O artigo, gente, se você parar para ver, o artigo 1349 do Código Civil, é necessário que a destituição do síndico seja aprovada pela maioria absoluta dos condôminos. Então a gente não pode esquecer disso. Então o artigo 349 do Código Civil, ele reflete, esclarece muito bem que é necessária a destituição do síndico. Para que ocorra a destituição do síndico, seja aprovada pela maioria absoluta, tem que ocorrer a aprovação pela maioria absoluta dos condôminos presentes na Assembleia Geral, convocada para esse fim, tá? Isso significa que mais da metade dos proprietários presentes na União deve votar a favor da desconstituição do síndico também. Então, temos que falar isso, é importante. O Luiz tinha feito uma pergunta aqui, como exonerar o síndico, então já entrando nesse detalhe, o quórum para a desconstituição de um síndico é de maioria absoluta dos presentes, né? Sendo 50% mais um. Se a gente parar para pensar, o que é esse quórum de maioria absoluta? 50% mais um. Pronto, acho que é o jeito mais fácil, mais didático de explicar. Todo esse evento, gente, deverá, sim, ser reproduzido na ata, tá? Isso é importante também. Tem que ser reproduzido na ata, hein? Não podemos deixar a ata de lado, tá? Então, isso é importante também. Tem que ser, de fato, um ato que precisa aparecer na ata de desconstituição do síndico, que, por sua vez, cópias desse documento deverão ser enviadas para todos os condôminos. A ata não é só para arquivo interno do condomínio, mas o ideal é que sejam enviadas para todos os condôminos. Nesse caso, tem que ser enviada para todos, conforme as estipulações da legislação interna condominial também, tá bom? Então, ponto importante, gostei da pergunta. O Hélio tem um caso prático aqui também, mandou para nós, vamos ver. Hélio que é advogado. Ele fez várias perguntas numa só, hein, Hélio? Legal, legal. Professor Júlio, quanto ao tempo do mandato de um síndico? O Hélio quis dizer aqui que, de acordo com a lei, quanto tempo é o mandato, né, do síndico? De acordo com a lei 10.406, de 2002, o tempo máximo de mandato, pode ser menos, de um síndico é de 2 anos, tá? Sem qualquer tipo de permissão para que esse período seja exercido, tá? Excedido, exercido, o nome que você quiser usar, combinado? E aqui também a Hélia, professor Júlio, o síndico do meu prédio, sou advogada, o síndico do meu prédio foi desconstituído. Quais são os motivos? A desconstituição do síndico no Código Civil, em primeiro lugar, é importante saber que o Código Civil, mas também a jurisprudência traz diversas situações sobre a destituição do síndico. É o termo mais utilizado, a exoneração também é utilizado, mas a destituição é muito comum. No Código Civil, o artigo 1349 determina que o direito é de direito, de fato, dos condôminos pedirem a destituição do síndico, né? Então é de direito. O direito dos moradores também está vinculado a interromper o mandado do síndico, que nada mais é isso, né? Exoneração, a destituição, conforme o artigo 349. A Assembleia
especialmente convocada para o fim estabelecido. Isso aparece no inciso 2 do artigo. Deixa muito claro que, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, destituir o síndico que praticar irregularidades, como não prestar contas, não administrar convenientemente o condomínio. Isso entraria em não prestar contas, mas entraria também em gestões abusivas, né? Então, também é importante. De fato, se o síndico não administrar o condomínio conforme as leis, ele poderá ser retirado do cargo, né? Então ele pode ser retirado do cargo. E é importante lembrar também, eu gosto sempre de entrar nesse assunto, que o condomínio é uma entidade democrática. Você parou para pensar? O condomínio é uma entidade democrática. E o síndico trabalha, né, representando os condôminos. Ele é representante dos interesses dos condôminos. Portanto, gente, o autoritarismo, né, eu sempre falo isso, o autoritarismo, se o síndico se achar dono do prédio, né, do condomínio, com várias atitudes ilegais, ele perde o cargo, né? E lembrando sempre que pode pedir a destituição do síndico, não precisa ser todos os condôminos, né? Pode ser um. Vai para votação e aí tem um quórum específico se vai ocorrer ou não, mas o pedido pode ser feito por um só. Tá? Então isso é importante. Qualquer prática de ilegalidade que pode resultar em processos judiciais, prejuízos materiais, gera interrupção do mandato, sim. Tá? Legal. Vamos lá. A pergunta agora da Vânia. A doutora Vânia pergunta aqui: professor Júlio, quais são os motivos que podem levar à desconstituição do síndico? Melqueiro, obrigado por ter separado essa pergunta também. Não é sempre que a vida em condomínio é fácil, né, gente? Não é. Hoje em dia virou moda fazer predinho, condomínio pequeno. Legal, né? Todo mundo quer a casa própria, quer fugir do aluguel. Mas, gente, morar em condomínio não é fácil, né? Precisa ter cuidado, né? O professor recentemente comprou um imóvel na praia e o apartamento tem que largar a chave. O rapaz pegou o carro e foi andar. O adolescente, 15 anos, depois devolveu o carro. Só que bateu o carro. É complicado, né? A câmera pegou. Então, precisamos tomar cuidado com isso. Não é fácil, muita atenção, muita responsabilidade. Então, existem diversas situações, diversos atritos entre síndico e moradores, né? É complicado. É um treinador de futebol, porrada para todo lado. E a má gestão é, sim, um termo amplo e subjetivo que deve ser analisado com cautela, cada caso é um caso. Mas os motivos, de fato, plausíveis para a destituição do síndico são os descritos no 1349, tá? Então isso é importante. Lá aparecem os deveres, né, do síndico, descrito no 1348 do Código Civil. Também dá uma olhadinha sempre no artigo 22 da Lei 4.591 de 64, a lei antiga, mas ainda utilizada. É a premissa para convocar a demissão do síndico. Para simplificar, eu sempre falo que nós temos os principais motivos que geram a desconstituição do síndico, né? E aí não realizaram a prestação de contas aos condôminos, praticar irregularidades com atos ilícitos, ilegais, ou desfalque nas contas do condomínio, isso acontece muito. Nesse caso, o condomínio, o conselho precisam apresentar provas, tá, gente? Precisa provar. Provas documentais ou provas orais, tem que apresentar. Provas de fraudes ou de crimes, né? De fato. Não convocar a assembleia dos condôminos, não informar os condomínios sobre a existência de processos judiciais ou administrativos contra condomínio. Já falei o caso que eu assumi no escritório aqui, que o filho morava num prédio e o filho não pagava condomínio. O que a síndica fez? Não cobrava ele. Ela ficou até o final do mandato sem cobrar. Né? Depois se candidatou, ganhou, mas aí fizeram a exoneração dela. Não pode, né, prevalecer um ou outro por parentesco, por amizade. Não pode. Descumprir as normas da Convenção de Regimento Interno, desobedecer às determinações também tomadas em Assembleia, não contribuir para a conservação das áreas comuns do empreendimento, né? Tudo isso é real, né? O síndico poderá ser destituído se deixar de cumprir suas responsabilidades perante o condomínio, tá? Ponto importante também. Vamos lá. Outra situação também, como exonerar um síndico, né? Que foi feita a pergunta pela Gisele. Gisele, que é advogada de família e vai começar a atuar no direito condominial, segundo palavras dela aqui. A exoneração do síndico, desconstituição, segue o mesmo caminho da eleição, né? Ou seja, a Assembleia que elegeu exonera. Eu separo isso.
Acho que é um exemplo bem didático, né, gente? Fica mais fácil de entender. O processo para eleição é simples, não é? Basta a maioria dos presentes. Para exoneração do síndico e para eleição do síndico. A Assembleia deve fazer uma convocação, tem que fazer, utilizando para tanto o apoio de 25% dos proprietários e com esse número convocar uma Assembleia e com 50% dos votos que eu já tinha falado, mais 50% mais efetivar a exoneração do síndico. Acho que é nessa linha, né? Por isso o artigo, eu sempre falo, o artigo 1349 explica que a destituição de síndico deve ser feita durante uma assembleia condominial. Geralmente essas reuniões de condomínio são convocadas pelo síndico, mas isso pode ser feito pelo conselho também, né? Pode ser feito. A reunião para a desconstituição do síndico, gente, o artigo 1349, eu falei do outro, mas esse artigo também é importante, anota aí, 1349. O 1349, ele explica muito bem que a desconstituição de síndico deve ser feita durante uma assembleia condominial, e geralmente essas reuniões de condomínio são convocadas pelo próprio síndico, né? Então, é importante saber que legalmente os moradores podem convocar uma assembleia sem o aval do gestor, porque como que o síndico vai marcar? Vou marcar uma assembleia para ver se vocês vão me tirar do cargo ou não. Ele vai omitir, vai fugir. Então a ideia é que os próprios condôminos façam isso, tá? Deixa eu assoprar o nariz aqui, peço a devida licença. Pronto. Agora sim. Gente, e é importante falar também, de acordo com o artigo 1355, que determina que as assembleias extraordinárias também possam ser convocadas pelos próprios condôminos. Para isso é preciso arrecadar a assinatura de 1/4, hein? 1/4 dos condôminos e reuni-las em um abaixo-assinado de fato para desconstituir o síndico. Então, outro artigo importante, eu falei do 1349, mas é isso mesmo, não vamos deixar passar não, porque o nosso estudo é aprofundado. Se você pegar o 1355, que determina que as assembleias extraordinárias podem ser convocadas pelos próprios condôminos, ou seja, os próprios condôminos podem agendar essa assembleia, convocar, né? Mas é preciso arrecadar assinaturas de 1/4 dos condôminos e reuni-las em um abaixo-assinado. Então, se o síndico não marcou a pedido, está omitindo, pode os moradores, os condôminos, fazerem isso, né? Convocar uma assembleia própria, mas tem que ter o abaixo-assinado e arrecadar pelo menos 1/4 das assinaturas desse abaixo-assinado para desconstituir o síndico, 1/4 dos condôminos, tá? Então essa regra é importante também. Após arrecadar todas as assinaturas necessárias, os moradores devem criar um edital, e esse modelo eu deixei pronto também, deixei pronto no livro Direito Condominial do professor Júlio, bem legal para você. Podem criar um edital de convocação para a desconstituição do síndico, tá? Então isso é importante falar também. Legal. Muita pergunta boa hoje, hein? Muita pergunta boa, gostei.